Me chamo Maria Lúcia e hoje tenho 60 anos. Vivo numa casinha simples em João Pessoa, perto do mar, com meus netos correndo no quintal e cheiro de café passado toda manhã. Mas, às vezes, quando a brisa entra pela janela e mistura o cheiro de sal com o de pão quente, minha memória volta. Volta para a Rua do Sol, em Campina Grande. Lá onde tudo começou. A casa era grande, antiga, com as paredes descascando e o telhado de barro que gemia nos dias de chuva. Meu pai dizia que a casa era como gente. Tem que aprender a viver com os rangidos dela, Lúcia, ele falava, acendendo o cachimbo com fósforo estalando no escuro da sala. Éramos uma família grande. Eu era a quarta de 8 filhos. Tinha sempre crianças chorando, panela fervendo e briga por espaço na rede. Minha mãe, Dona Judite, era uma mulher dura, dessas que não sabia dizer eu te amo, mas sabia passar o dedo na testa e dizer: te ajeita, menina, o mundo não tem pena de ninguém. Meu pai, seu Raimundo, era mais calado. Trabalhava na feira de frutas e só falava quando era necessário. Mas, quando falava, todo mundo ouvia. Até os galos do quintal se calavam. Jonas, meu irmão mais velho, era 2 anos acima de mim. Era um menino bonito, olhos escuros e cabelo liso, que minha mãe sempre dizia que puxou do lado do avô dela, que era índio. Ele sabia rir fácil. Sabia mentir bonito também. Mas naquela época, eu não entendia essas coisas. Lembro de um fim de tarde, eu devia ter uns 9 anos. O céu estava pintado de laranja, e a rua da frente cheirava pão doce da padaria de Zé Miúdo. Estávamos todos sentados na varanda. Mãe, amanhã tem aula? Perguntou meu irmão caçula, Paulinho, com um pedaço de rapadura na mão. Tem sim. E se tu chegar em casa com bilhete na caderneta, vai dormir sem janta, respondeu mamãe, sem nem virar o rosto. Isso é castigo para mim ou para a senhora? Murmurou ele, achando que ninguém tinha ouvido. Meu pai, que até então só escutava o rádio de pilha, deu um pigarro e olhou por cima dos óculos. Tu tá ficando engraçadinho demais, menino. Silêncio. Só o rádio continuava, tocando alguma embolada antiga. Lá naquela varanda, o mundo parecia seguro. Meu lugar era entre o colo de mamãe e o braço da cadeira de vime que sempre fazia creque quando a gente se encostava demais. Jonas ficava em pé, apoiado no batente da porta, com aquele sorriso de canto de boca. Lúcia, amanhã tu me ajuda a limpar o quintal? Ele perguntou, ainda com aquele jeito manso. Ajudo, respondi, sem pensar muito. Eu achava bonito quando ele me pedia ajuda. Era raro. Então pronto. De manhã cedo, antes de o sol castigar. Olhando para trás agora, a memória vem com um gosto agridoce. Naquele tempo, eu não sabia que o quintal seria o lugar de tantos silêncios. Que aquela casa, tão cheia de vozes, esconderia segredos que durariam décadas. Mas ali, na varanda, no colo duro de mamãe, entre o render da cadeira e o cheiro de café velho, eu só era uma menina que ainda acreditava que tudo podia ser consertado com um abraço. E como eu queria ter razão. O quarto do fundo era o mais afastado da casa. A porta dava direto para o quintal e, nas manhãs frias, o sol entrava por uma fresta da janela quebrada e batia no chão de cimento cru, formando um retângulo dourado onde os gatos gostavam de se deitar. Lá era o lugar onde a gente guardava de tudo: caixas velhas, redes furadas, brinquedos quebrados e, às vezes, gente. Quando a casa estava cheia demais, algum dos irmãos acabava dormindo lá. E foi assim que eu e Jonas começamos a dividir o quarto. Mamãe dizia que era só por uns dias. Raimundo, bote Lúcia lá com Jonas até a gente arrumar espaço, ela falou, empurrando uma pilha de lençóis nos braços do meu pai. Isso vai prestar, Judite? Menino grande, menina crescendo, meu pai resmungou, mas não insistiu. São irmãos, homem. E é só por um tempo. Por um tempo naquela casa queria dizer o tempo que fosse preciso para a vida se ajeitar, o que, na prática, podia ser para sempre. Jonas já tinha seus 13 anos. Eu estava com 11. Ainda dormíamos em redes. Ele de um lado, eu do outro. Às vezes, no escuro, ele puxava a conversa. Tu ouviu aquele negócio do rádio hoje? O homem que matou a mulher com um machado? Não, não ouvi não, eu dizia, virando pro lado e apertando os olhos. Foi feio. Ele disse que ela olhou para outro. Deixa disso, Jonas,
Eu respondia, desconfortável. Ele ria, medrosa. No começo, eram só conversas como essas. Depois, vieram os experimentos. Toques disfarçados, empurrões de brincadeira e olhares que eu não entendia direito. Quando ele me chamava para brincar no quarto do fundo à tarde, com todos os outros irmãos brincando no terreiro, eu ia. Porque era meu irmão. Porque era normal. Fecha a porta, Lúcia, ele dizia às vezes, baixinho. Pra quê? O sol bate direto na cara. Eu fechava. E assim, sem perceber, comecei a guardar coisas dentro de mim. Pequenos incômodos. Silêncios. Teve uma tarde que lembro até hoje. O calor era de rachar telha. Mamãe tinha saído com os menores para comprar fubá. O pai estava dormindo na rede da sala, exausto da feira. E Jonas me chamou de novo. Vem cá, Lúcia. Me ajuda a procurar meu cordão. Caiu atrás do baú. Entrei devagar. A luz era fraca. O quarto cheirava mofo e manga passada. Aqui, atrás, ele apontou, já de joelhos. Quando me abaixei, senti a mão dele no meu ombro. Firme. Diferente. Meu corpo enrijeceu. Não encosta, Jonas. Minha voz saiu quase um sussurro. Deixa de besteira, ele respondeu, mas havia uma tensão estranha na voz. Naquele momento, alguma coisa em mim gritou por dentro. Mas por fora, eu calei. E fui me calando cada vez mais, dia após dia. O quarto do fundo, aquele onde a luz batia bonito no chão, foi deixando de ser só um lugar. Virou uma sombra dentro de mim. Naquela casa cheia de gente, onde não cabia mais ninguém, sobrou espaço demais pro silêncio. Até hoje, com meus cabelos já brancos e os netos me chamando de vó Lúcia, eu ainda escuto aquele barulho. Um rangido, um estalo de madeira. E o silêncio que veio depois. Aconteceu numa tarde abafada de fevereiro. Eu tinha 11 anos. Campina Grande fervia no verão, e o sol fazia as telhas estalarem como pipoca no fogo. Mamãe tinha saído com a vizinha para uma novena. Levou os menores com ela, como sempre fazia. Meu pai estava lá fora, consertando a cerca do galinheiro com seu facão amolado na cintura. Era raro ele estar em casa de tarde. Eu estava deitada na rede do quarto do fundo, com um livro velho de histórias que ganhei da professora Selma. Lia com os pés balançando, distraída, quando Jonas entrou. Tá fazendo o quê? Ele perguntou, já fechando a porta atrás de si. Lendo, respondi, sem olhar para ele. Esse livro é de menina. Só tem coisa de princesa. E daí? Besteira. Princesa não existe. Ele veio mais perto. Sentou na rede do lado, onde a luz do sol desenhava sua sombra no chão. Eu senti um frio na barriga. Daqueles que não dá para explicar, só sentir. Tu já beijou? Ele perguntou de repente, com aquele jeito meio rindo, meio sério. Que é isso, Jonas? Tô perguntando. Diz logo. Claro que não. Fechei o livro com força. Ele riu. Aquela risada fina, que me dava arrepio. Quer aprender? Para com isso. Tentei me levantar, mas ele segurou meu braço. Não foi um aperto violento, mas foi o bastante para me assustar. Deixa de ser besta, Lúcia. Tu é bonita. Só não sabe ainda. Me solta. Vou chamar papai. Papai tá lá fora. Nem vai ouvir. Foi ali, naquele instante, que tudo mudou. Meu corpo travou. A garganta secou. Um pavor que eu nunca tinha sentido me congelou por dentro. Eu queria gritar. Queria mesmo. Mas minha voz não saía. Era como se o medo tivesse costurado minha boca por dentro. Eu senti ele se aproximar demais. O peso, o cheiro dele, o calor e o som da rede rangendo. Mas antes que ele fizesse mais, um barulho forte ecoou. A porta foi aberta com tanta força que bateu contra a parede. Meu pai. Desgraçado. Ele gritou, com a voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma mistura de ódio, dor e loucura. Jonas nem teve tempo de reagir. Meu pai o arrancou de cima de mim como se fosse um boneco. Jogou no chão com tanta força que o baque ecoou na casa inteira. E então, o som do facão batendo no chão. Mas meu pai não usou o facão. Ele usou as mãos, os punhos, os pés, a voz.
Gritava coisas que eu não entendia direito. O rosto dele era outro. Tinha espuma no canto da boca. Tu é um monstro. Tu não é meu filho. Tu não é mais nada. Eu me encolhi num canto, chorando sem som. Meu corpo tremia. O mundo rodava. Mamãe entrou segundos depois, assustada, com Paulinho no colo. Raimundo, pelo amor de Deus. O que foi isso? Ela gritou, tentando puxá-lo. Olha o que ele fez com tua filha, Judite. Olha. Ela olhou para mim. Eu estava de camisola, despenteada, com o livro jogado no chão. E ela entendeu. Foi ali que Jonas parou de se mexer. Meu pai ofegava. Os punhos ensanguentados. A respiração rasgando o peito. Raimundo, ele não tá respirando. Raimundo, pelo amor de Deus. Eu olhei pro rosto de Jonas. Estava virado pro lado, inchado, com os olhos semicerrados. Eu não chorei alto naquele dia. Não gritei. Só treme. Porque naquele dia, o grito ficou preso. E foi o primeiro de muitos. Aquele dia ficou gravado em mim como uma cicatriz que nunca fechou direito. Não é ferida aberta, mas também não é só lembrança. É algo que pulsa em silêncio, em algum lugar entre o peito e o estômago. Depois que tudo aconteceu no quarto do fundo, a casa entrou num estado de suspensão. Silêncio. Medo. Pavor. Mamãe gritou tanto que parecia que ia rasgar a garganta. Segurava Jonas no colo como se pudesse acordá-lo com a força do desespero. Raimundo, ele não tá se mexendo. Meu Deus do céu, ela soluçava. Meu pai estava parado, suando, o peito subindo e descendo como se ele mesmo tivesse saído de uma guerra. Eu só queria que ele parasse. Eu não pensei. Eu vi ele em cima dela, Judite. Eu vi. Ele murmurava, com a voz engasgada. Tu matou teu filho, Raimundo. Tu matou. Ela gritava, olhando para ele com olhos de quem não reconhecia mais o homem com quem casou. Eu, sentada num canto, com a camisola amassada e os cabelos grudados de suor e lágrimas, olhava tudo como se não fosse comigo. Como se meu corpo tivesse saído dali e pairasse no teto, vendo tudo de cima. Eu queria sumir, desaparecer do mundo, me transformar em poeira e voar por aquela janela entreaberta. Lúcia, minha filha, meu pai tentou se aproximar, mas eu recuei. Não toque em mim, eu sussurrei, sem força, sem raiva. Só medo. De tudo. De todos. Mamãe correu até a cozinha e voltou com uma bacia de água, jogando no rosto de Jonas. Ele estava lá, imóvel, com a boca entreaberta e o lado esquerdo do rosto completamente roxo. Chama o vizinho. Chama o Zé. Ela gritou para ninguém em especial. Paulinho, assustado, saiu correndo pro portão. Mal sabia falar, mas entendeu que algo terrível tinha acontecido. Em poucos minutos, a casa se encheu. Gente entrando sem bater, vizinhos cochichando, olhos arregalados. Alguns olhavam para mim com pena, outros com julgamento. Como se eu tivesse trazido a desgraça para dentro do nosso lar. O vizinho Zé, que tinha uma caminhonete velha, ajudou a colocar Jonas no banco de trás. Mamãe foi junto, chorando alto, sem soltar a mão dele. Ele tá vivo, Judite. Tá vivo. Mas a cabeça dele tá mole. Disse Zé, olhando pelo retrovisor com cara de quem já esperava o pior. Meu pai ficou na varanda, sentado na escada, com as mãos sujas de sangue. Eu me sentei ao lado dele. Não porque queria, mas porque não tinha para onde ir. Eu não sou mais homem depois disso, Lúcia, ele disse, sem olhar para mim. Teu irmão. Deus me perdoe, eu não sou mais teu pai. O Senhor me defendeu, eu falei, quase num fio de voz. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava conter. Mas eu destruí a minha casa. Naquela noite, não dormimos. A notícia correu pela rua, pela cidade. No dia seguinte, vieram os homens da polícia. Levaram meu pai. Ele foi de cabeça baixa, sem dizer nada. Um dos policiais perguntou: a vítima é sua filha? Meu pai respondeu: é. Mas a vítima sou eu também. Todo mundo aqui é. Jonas entrou em coma naquela noite. No hospital regional, os médicos disseram que o estado era grave. Sangramento interno, traumatismo craniano, costelas fraturadas. Se acordar, vai acordar diferente, disseram. Mamãe me olhou no dia seguinte como quem vê um espelho rachado. Ela não me tocou.
Não me abraçou. Só disse: por que tu não falou nada antes? E eu não soube o que responder. A verdade era simples e cruel. Eu não sabia que podia falar. Não sabia nem dar nome ao que ele fazia comigo. E, no fundo, achava que a culpa era minha. Que eu devia ter gritado. Que eu devia ter corrido. Que eu devia ter feito alguma coisa. Mas naquele dia, a casa desmoronou. E ninguém soube como juntar os pedaços. Eu não voltei ao quarto do fundo depois daquele dia. Mamãe trancou a porta com uma chave velha e jogou um pano por cima. Durante semanas, ninguém passou por ali. Era como se o espaço tivesse sido amaldiçoado. O cheiro de mofo ficou mais forte, e o silêncio se espalhou pela casa como uma doença. No hospital, Jonas dormia. E eu não sabia se queria que ele acordasse. Lembro da primeira vez que fomos vê-lo. Mamãe insistiu que eu fosse junto. Tu tem que ir. Ele é teu irmão, ela disse, dura, como sempre. Eu não respondi. Só vesti a roupa mais simples que tinha e entrei no carro de Zé, sentada no banco de trás, encolhida. O hospital era frio. Cheirava a álcool e tristeza. As paredes descascadas, a recepção lotada. O enfermeiro nos guiou por um corredor estreito, com barulhos de passos e máquinas apitando ao fundo. Quarto 304. A visita tem que ser rápida, tá bom? Ele disse, antes de abrir a porta. E lá estava ele, Jonas, deitado. O rosto coberto de hematomas, a cabeça enfaixada, tubo saindo do nariz e da boca. Tão imóvel que parecia outra pessoa. Mamãe chorou assim que entrou. Pôs a mão no peito dele e murmurou. Meu menino, meu Deus, meu menino. Eu fiquei na porta. As pernas tremiam. Entra, Lúcia, ela pediu, virando-se para mim. Vem ver teu irmão. Não quero. Lúcia, por tudo, entra. Ele precisa te ouvir. Eu disse que não quero. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mamãe me olhou com raiva. Não com pena. Raiva. Tu quer que ele morra sem nem ver tua cara? Tu quer que eu olhe para ele como se nada tivesse acontecido? Como se ele fosse só um menino deitado, e não um monstro que... Cala essa boca! Ela gritou. O quarto inteiro pareceu tremer. O enfermeiro apareceu no corredor, assustado. Mas mamãe fez sinal que estava tudo bem. Eu não vou calar mais, eu disse, a voz embargada. A senhora me perguntou por que eu não falei antes. Agora eu tô falando. E a senhora também não quer ouvir. Ela me olhou como se eu fosse um fardo pesado demais. Como se quisesse me devolver ao mundo, como se dissesse com os olhos, essa não é a filha que eu pari. Não houve abraço. Não houve desculpa. Não houve acolhimento. Só silêncio. Naquela noite, voltamos para casa sem trocar uma palavra. O rádio do carro tocava uma música triste, e Zé olhava para frente com a expressão cansada. Em casa, mamãe se trancou no quarto. E eu, pela primeira vez, dormi na sala, enrolada num lençol fino, ouvindo os barulhos da rua e tentando entender se tudo aquilo era mesmo real. Meu pai ainda estava preso. Paulinho me olhava com estranhamento, como se eu tivesse ficado doente. Os outros irmãos foram dispersos para a casa de tios. A família rachou como prato de barro. E no meio disso tudo, o que mais me doía não era o que Jonas tinha feito comigo. Era o que ninguém tinha feito depois. Ninguém sentou comigo. Ninguém me perguntou se eu queria conversar. Ninguém disse, eu acredito em você. Eu era a menina do escândalo. A que destruiu a casa. A que pôs irmão contra irmão. Pai contra filho. Mulher contra marido. Mas no fundo, eu era só uma criança. Com medo. Com vergonha. E com uma ferida tão funda que nem o tempo se atreveu a curar direito. Jonas ficou 2 meses em coma. E durante esse tempo, a casa aprendeu a não falar no assunto. A engolir tudo com café preto e pratos de feijão. E eu, dia após dia, aprendi a não existir em voz alta. 2 meses. 63 dias, para ser exata. Foi esse o tempo que Jonas ficou entre o mundo dos vivos e o que eu imaginava ser o limbo. Dormindo. Sem reação. Respirando com a ajuda das máquinas. No começo, mamãe ia todos os dias ao hospital. Levava caldo de mocotó, uma muda de roupa, rezava o terço na cabeceira. Sentava no banquinho de plástico e murmurava promessas. Se tu acordar, Jonas, eu prometo levar você para Aparecida. Prometo cortar o cabelo e doar pro santo. Prometo.
Era como se ela tentasse pagar uma dívida com Deus, como se tentasse desfazer o que já estava feito. Eu fui poucas vezes. Depois daquela primeira visita, eu só voltei porque o médico pediu. Disse que talvez ele reagisse a vozes familiares. Ele pode escutar, disse o doutor, um senhor careca e paciente. Mesmo que pareça que não, às vezes eles escutam. E isso ajuda. Na terceira visita, mamãe me puxou pelo braço. Fala com ele. Só fala. Diz qualquer coisa. O que eu vou dizer? Diz que ele é perdoado. Eu não perdoei. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Tu é rancorosa demais, menina. Não é rancor, é dor. Entrei no quarto. O cheiro era o mesmo, álcool, suor e tristeza. Jonas estava lá, respirando com dificuldade, o rosto um pouco menos inchado. Me aproximei devagar. Jonas, sussurrei, quase sem acreditar que estava falando. É a Lúcia. Silêncio. Se tu tá me ouvindo, eu queria dizer que eu ainda tô viva. E que não sei se quero te ver acordado ou não. Mas, se acordar, eu espero que nunca mais toque ninguém como tocou em mim. Fiquei ali mais uns segundos. Depois saí sem dizer mais nada. E então, numa manhã cinza, numa terça-feira sem aviso, ele acordou. Mamãe me chamou no portão, desesperada. Lúcia. Ele acordou. Teu irmão acordou. E daí? Eu respondi, de dentro de casa, sem mexer um músculo. Ela se calou. Talvez fosse a primeira vez que ela percebeu que a notícia, para mim, não era boa. Mas o que eu não sabia era que aquele despertar ia mudar tudo mais uma vez. Na primeira semana, ele não falava. Só olhava. Perdia os olhos no teto e piscava devagar. Os médicos disseram que o trauma afetou algumas funções. Memória, equilíbrio, raciocínio. Na prática, Jonas havia acordado outro. Ele lembra de mim? Perguntei à mamãe, certa noite. Não sei. Mas quando te viu na porta do hospital, ele se agitou. O monitor apitou mais rápido. Os batimentos subiram. Então ele lembra. Lembra ou sente? É diferente. Na segunda semana, ele falou. Primeira palavra, mãe. Mamãe desabou. Na terceira, me chamaram ao hospital de novo. Queriam ver se ele reagia mais a mim. Entrei no quarto. Jonas estava sentado na cama, com a cabeça baixa. Lúcia, ele murmurou, me olhando. Eu fiz alguma coisa? Fiquei parada, sem saber se aquilo era verdade ou uma encenação da mente dele. Eu sinto um peso no peito. Ele continuou. Toda vez que te vejo. Um peso horrível. Mas não sei por quê. Tu não lembra? Ele balançou a cabeça. Não lembro nem do dia. E das outras vezes? Silêncio. Jonas, eu disse, sentindo a voz tremer. Eu era tua irmã. E tu me roubou uma coisa que ninguém podia devolver. Ele chorou. Pela primeira vez, ele chorou. Um choro molhado, de criança assustada. Mamãe entrou correndo. O que tu fez com ele? Ela gritou, me empurrando para longe. Eu falei a verdade. Só isso. Ele é doente agora. Tu não pode falar assim. E eu tava sã quando ele me fazia de refém dentro de casa? Ela me encarou como se eu tivesse cuspido veneno. Ele é meu filho. E eu não sou? Saí dali com um gosto amargo na boca. Naquele dia, percebi que meu irmão podia ter perdido parte da memória, mas quem mais queria esquecer era minha mãe. E o silêncio que pairava entre nós três virou uma muralha. Alta. Intransponível. Jonas estava vivo. Mas eu ainda me sentia morta por dentro. As pessoas têm uma mania estranha de achar que tudo se resolve com o tempo. Deixa pra lá, Lúcia, com o tempo passa. Deus cura todas as feridas. Você é forte. Vai superar. Mas ninguém dizia o que fazer com a dor que continuava morando dentro de mim. Silenciosa, sim, mas viva. Tão viva quanto o coração batendo no peito. Depois que Jonas voltou para casa, com limitações, andando devagar, falando pouco, a rotina na nossa casa virou um teatro. Todo mundo fazia de conta que nada tinha acontecido. Até mesmo ele. Mamãe o tratava como um bebê. Vai, Jonas, toma esse mingau, ela dizia, sentando ao lado dele, penteando o cabelo que ainda faltava em partes. Cê precisa ficar forte. Ele comia devagar, como se mastigar doesse.
Eu evitava cruzar o olhar com ele. Dormia na sala, mesmo com minha cama intacta no quarto ao lado. Uma noite, papai voltou. Tinha saído da cadeia por falta de provas e boa conduta. Saiu mais calado do que entrou. Carregava no rosto a vergonha de quem não se perdoou. Posso entrar? Ele perguntou da porta, como se ainda fosse visita. A casa é tua, mamãe respondeu, de costas, mexendo a panela. Não sei se é mais, ele murmurou. Naquela noite, jantamos em silêncio. Papai sentou ao meu lado, mas não tocou em mim. Só olhava o prato. Jonas ficou em frente, mastigando feijão como se fosse um fardo. E então, ele olhou para mim e disse: Eu sei que fiz alguma coisa com você. Não sei o que, mas eu sinto que fiz. Sinto no corpo, no olhar dos outros. Mamãe abaixou a colher. Jonas, cala a boca. Não, mãe. Eu preciso falar. Mesmo que eu não lembre, tem algo dentro de mim que pesa. Um tipo de culpa que arde. Tu não tá bem da cabeça. Isso é coisa que inventam para te machucar mais. Ela retrucou, a voz embargada. Eu machuquei a Lúcia, não foi? Silêncio. Papai largou os talheres. Tu machucou sim. E eu quase te matei por isso. Eu travei. Era a primeira vez que aquilo era dito com todas as letras. Como se uma verdade antiga tivesse sido tirada de um porão e colocada sob o sol. Eu queria lembrar, Jonas sussurrou, com os olhos cheios d'água. Mas ao mesmo tempo, tenho medo de lembrar. Levantei da mesa. O estômago embrulhado. Não chorei. Já não chorava com facilidade. Na varanda, sentei no chão frio e olhei para o céu. Paulinho veio devagar e se sentou ao meu lado. Já estava maiorzinho. Por que todo mundo tá triste, Lúcia? Olhei para ele e engoli em seco. Porque algumas dores são invisíveis, Paulinho. Mas pesam como se fossem de pedra. O Jonas vai ficar bom? Não sei. E você? Aquela pergunta ficou rondando na minha cabeça durante meses. E eu? Eu ia ficar boa? A verdade é que o corpo até sarou. Mas a alma, essa carregava marcas que ninguém via. Eu tinha medo de toque. De voz alta. De portas fechadas. Tinha crises de pânico sem nome, enjoo de madrugada, insônia frequente. Na escola, eu fingia. Ria. Brincava. Mas por dentro, carregava uma espécie de culpa muda. Ninguém me ensinou o que era trauma. Ninguém me disse que eu podia pedir ajuda. Mamãe fingia que nada tinha acontecido. Papai se envergonhava de existir. E Jonas, bem, ele reaprendia a falar, a andar, a sorrir, como se tivesse voltado à infância. Mas eu segui crescendo com um pedaço quebrado dentro de mim. E foi nesse tempo que decidi, um dia eu iria embora. Sozinha, se fosse preciso. Para longe daquela casa, daquele silêncio, daquela dor que ninguém ousava nomear. Só não sabia ainda para onde. Nem como. Eu tinha 17 anos quando fugi de casa. Fugir é uma palavra forte. Mas é isso mesmo que foi. Uma fuga. Do silêncio. Da vergonha. Da memória viva de cada canto daquela casa. Eu não avisei ninguém. Nem Paulinho, que era o único que merecia uma despedida. Na madrugada de um domingo, coloquei algumas roupas numa sacola velha, peguei os poucos trocados que havia guardado, dinheiro que mamãe dava pro lanche da escola e que eu nunca gastava, e caminhei até a rodoviária com o coração batendo como um tambor. Não chorei. Só andei. Os passos pesados, mas decididos. Comprei a passagem mais barata que tinha, um ônibus para Belo Horizonte. Não conhecia ninguém lá. Mas me parecia distante o suficiente de Ouricuri, da nossa casa no bairro São Sebastião, daquela varanda onde tanta dor ficou trancada. Sentei na última fileira do ônibus e olhei pela janela. O céu ainda estava escuro. Só alguns postes acesos e o barulho dos pneus na estrada. A moça do banco da frente me ofereceu um biscoito. Vai para onde, menina? Ela perguntou. Pra frente, respondi, com um meio sorriso. Só pra frente. Cheguei em Belo Horizonte com o dia amanhecendo. Os pés doíam, o estômago vazio, mas uma sensação de alívio dentro de mim, como se, pela primeira vez, eu respirasse sem medo de ser ouvida. Passei os primeiros dias na rua. Dormi na rodoviária, dividindo o banco com outras mulheres que também carregavam passados pesados demais para carregar em casa. Foi lá que conheci Dona Sônia, uma senhora que vendia café na porta do terminal.
rosto amarrado, coração mole. Tu tá fugindo de homem ou de fome? Ela perguntou, me olhando de cima a baixo. Dos dois, respondi, com um sorriso sem graça. Ela bufou e estendeu um pão com manteiga. Então, senta aí e come. Depois a gente vê no que dá. Dona Sônia foi meu primeiro porto depois da tempestade. Me deixou dormir nos fundos da casa dela, num quartinho cheio de tralha, mas com teto e coberta. Em troca, eu ajudava a vender café, a varrer a calçada, a cuidar das coisas. Tu tem força nos braços, ela dizia. Mas precisa aprender a levantar a cabeça. Com ela aprendi a falar mais firme, a não aceitar olhar torto de homem nenhum. E principalmente, a não me culpar por ser vítima. O que te fizeram não foi tua culpa, entendeu? Ela disse uma noite, quando me encontrou chorando baixinho. E não foi castigo de Deus. Deus não pune criança, não. Mas por que ninguém me protegeu? Porque o mundo é cruel com quem é mulher e pobre, minha filha. Mas a gente aprende a se defender. Aprende a morder se for preciso. Naquele momento, ouvi de uma estranha tudo que minha família nunca teve coragem de dizer. Passei 2 anos com Dona Sônia. Trabalhando. Juntando dinheiro. Terminei o ensino médio à noite, escrevendo à luz de lamparina porque ela não gostava de deixar a luz acesa, gastando energia à toa. Trabalhei como balconista, depois como faxineira numa escola. Era um emprego simples, mas me fazia sentir digna. Tinha nome na lista, crachá no peito e um salário no fim do mês. Mesmo assim, o passado vinha me visitar às vezes. No rosto de algum homem na rua. No som de uma porta batendo. Em pesadelos que me faziam acordar suando frio. Mas eu não era mais a menina calada da casa da minha mãe. Eu era a Lúcia. Sobrevivente. E pela primeira vez, comecei a imaginar um futuro. Um futuro meu. Sem Jonas. Sem os silêncios de mamãe. Sem o sangue no chão da cozinha. Um futuro que talvez, só talvez, me permitisse ser feliz. Demorei 15 anos para voltar a Ouricuri. 15 anos longe daquela casa, daquele chão, daquela varanda onde vi minha infância sangrar. Voltei por um motivo que não se escolhe, a morte do meu pai. Recebi a notícia numa ligação seca de Paulinho, que já era homem feito, com voz grossa e uma calma estranha. Lúcia, pai morreu. Infarto. Foi rápido. O velório é amanhã. Demorei uns segundos para responder. Não chorei. Nem senti nada de imediato. Era como se eu estivesse escutando uma notícia sobre um desconhecido. Tu vai vir? Ele perguntou. Não sei. A mãe tá perguntando. A mãe. Aquela que sempre teve mais compaixão do agressor do que da vítima. Aquela que escolheu o silêncio como resposta e que passou a vida protegendo as paredes da casa, mas não quem morava dentro dela. Diz que eu vou pensar. Respondi. Desliguei e fiquei sentada, olhando para o chão da minha pequena cozinha, agora em Sabará, onde eu morava havia anos. Já era casada naquela época, com o Mauro, um homem bom, paciente, que soube tocar meu corpo como quem pede licença. Naquela noite, ele me perguntou: Você quer ir? Não sei se quero. Mas acho que preciso. Então eu vou com você. Não. Preciso ir sozinha. Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus. A mesma rodoviária, o mesmo trajeto, mas uma mulher diferente. Não era mais a menina assustada de 17 anos. Agora, era uma mulher de 30 e poucos, que já tinha enterrado sonhos, curado feridas pela metade e aprendido a não se calar. Cheguei em Ouricuri pouco antes do enterro. A casa estava igual. Um pouco mais descascada, mas ainda com a cerca de madeira e as plantas que mamãe insistia em cuidar, mesmo sem ter carinho para dar pra gente. Mamãe me olhou da varanda. Envelhecida, com os olhos fundos. Pensei que tu não vinha, ela disse. Eu quase não vim. Entrar naquela casa foi como mergulhar num rio gelado. Cada cômodo me lembrava algo. A porta do quarto, o corredor, a cozinha onde papai, onde tudo aconteceu. O caixão estava na sala. Simples. Aberto. Papai parecia dormir. A mesma expressão séria. A testa enrugada. O cheiro de flores misturado com cera queimava o nariz. Fiquei ali, olhando, até que Paulinho se aproximou. Achei que tu ia chegar e sair correndo. Eu pensei também, respondi, com um meio sorriso cansado. Ele perguntava de você às vezes. É mesmo? É. Nunca pediu desculpas. Mas também nunca se perdoou.
Dormia mal. Vivia com foto tua na carteira. Olhei pro corpo. Um pedaço de mim queria sentir alguma coisa. Saudade, raiva, alívio. Mas tudo que senti foi um vazio profundo. Ele quase matou teu irmão por mim, eu disse. E mesmo assim nunca soube como te cuidar depois disso, Paulinho completou. Ninguém soube. Mamãe passou por trás, carregando uma bandeja com café. Tu vai querer? Não. A gente fez o melhor que podia, Lúcia. Virei para ela devagar. Não. Vocês fizeram o que foi mais fácil. Fingir que não aconteceu. Me deixar sozinha. Isso não é o melhor que alguém pode fazer com uma filha. Ela não respondeu. Só baixou os olhos, como sempre fazia quando não queria enfrentar as verdades. Na hora do enterro, fui atrás do caixão, sem lágrimas. No cemitério, deixei cair uma flor sobre a cova e sussurrei. Você errou, mas também tentou me proteger. Não te odeio, mas também não te perdoo. Só quero seguir. Paulinho segurou minha mão. Forte. Que bom que tu voltou, Lúcia. Eu não voltei, Paulinho. Só vim fechar uma porta. E naquele dia, com a terra sendo jogada sobre o caixão, não enterrei só meu pai. Enterrei a menina assustada que eu fui. A partir dali, comecei a viver como mulher inteira. Marcada, sim, mas inteira. Eu estava em Sabará quando soube de Jonas. Fazia 3 meses que eu tinha enterrado meu pai. Depois do enterro, voltei à minha rotina, ao meu marido, à minha casa. Mas como sempre acontece com aqueles que têm cicatrizes invisíveis, o silêncio pesado do passado nunca nos abandona completamente. Foi um dia quente, meio abafado, quando meu telefone tocou. Era Paulinho de novo. A voz dele, mais cansada, mais grave. Lúcia, preciso te falar. Jonas tá na cidade. Eu parei, o coração apertando. O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei direito. Ele tá morando com a mamãe de novo. E apareceu aqui na nossa porta. Sabe onde ele tá? Na casa de mamãe? Mas como? Não sei. Ele apareceu assim, do nada. Tá diferente, Lúcia. Mais calmo, sem aquele peso, mas com aquele olhar estranho. O que quer que Paulinho quisesse dizer com o olhar estranho, me fez pensar em 1000 coisas. Ele tá bem? Bem, não sei. Mas ele tá dizendo que quer te ver. Meu estômago revirou. Eu sabia que isso poderia acontecer um dia. Sabia que ele poderia voltar. O medo e a raiva que eu sentia por ele ainda estavam bem vivos em mim, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que, de algum jeito, aquilo era inevitável. Jonas, o irmão que não me reconheceu, o irmão que não se lembrava de nada, ainda era meu irmão. Eu tinha dado passagem para longe, por tanto tempo. Mas, agora, ele estava ali, de volta. Eu não sei, Paulinho. Não sei se estou pronta. Eu sei. Mas ele disse que se não fosse você, ele ia para lá. Queria te pedir desculpas. Pedir desculpas? Eu ri, amargamente. Acha que ele pode se desculpar? Como é que ele vai fazer isso? Ele não sabe. Só quer tentar. Não respondi. Fiquei em silêncio por uns minutos. A dúvida martelava dentro de mim. Queria correr dali, fugir novamente, mas a verdade era que eu já não podia me esconder para sempre. Eu sabia o que precisava fazer, mas o que me impedia era o medo de reviver tudo. Eu vou. Eu preciso ver com meus próprios olhos, finalmente disse. O ônibus para Uricuri partiu na tarde seguinte. As 3 horas de viagem pareciam uma eternidade. Não queria encontrar Jonas, mas sabia que tinha que fazê-lo. Não sabia nem o que diria. Que palavras seriam suficientes para explicar tudo o que aconteceu? Que desculpas ele poderia oferecer que apagassem os anos de dor, de traumas não tratados? Cheguei na cidade e fui direto para a casa de mamãe, onde Jonas estava. Ele me viu do portão. Parecia mais magro, mais frágil. Algo havia mudado nele, como se ele estivesse lutando com seus próprios demônios, sem saber ao certo o que fazer com eles. Lúcia, ele murmurou, parado ali na entrada, como se não soubesse se deveria se aproximar ou não. Eu fiquei parada, observando-o. Não sabia se meu corpo ficaria estático por medo ou se eu devia ir até ele. O que você quer, Jonas? Foi o que consegui perguntar. Ele hesitou antes de responder, como se cada palavra fosse difícil de sair. Eu sei que não tenho direito de pedir nada de você, mas eu preciso.
Não sei como fazer isso, mas, por favor, me perdoe. Eu não lembro de nada, mas sei que te machuquei. Eu lembro do peso, do olhar de vocês, da dor, e tudo parece como um pesadelo. Mas eu preciso que você me diga o que eu fiz. Eu preciso entender e fazer algo certo. Aquelas palavras não eram suficientes. Como ele podia esperar que um pedido de desculpas apagasse tudo o que tinha sido feito? Como alguém que já sabia o que ele havia feito poderia simplesmente esquecer? Fiquei em silêncio, tentando controlar a raiva, tentando entender o que ele estava dizendo. Eu não sei o que você fez, Jonas. Eu não sei como fazer isso. Como posso perdoar algo que nem sei o que foi? Como posso simplesmente dar um abraço e fingir que nada aconteceu? Ele se aproximou, mas logo parou. Não me tocou. Só olhou com um pedido silencioso. Não sei como pedir perdão, Lúcia. Mas eu quero tentar. Eu quero fazer você ver que eu não sou mais aquele rapaz. Eu não sou o monstro que você lembra. Eu não sabia o que dizer, as palavras faltaram. Por um momento, a raiva se misturou com a dúvida. Mas, na minha mente, um grito dizia que ele estava fazendo aquilo para aliviar sua própria dor. Mas não sabia se a minha dor poderia ser curada com desculpas. Talvez nunca soubesse. Eu não posso esquecer, Jonas. Eu não posso esquecer tudo o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça, e o silêncio entre nós parecia um peso imenso. Eu me virei para sair, e então ele disse, em voz baixa: Só me deixa tentar, Lúcia. Só me deixa tentar. Se você me disser não, tudo bem. Mas me deixa tentar. O que mais eu poderia fazer? Não sei. Só sei que a dor era minha, e eu ainda não sabia como lidar com ela. Sem olhar para trás, saí da casa e entrei no carro de Paulinho, que me esperava do lado de fora. Não sabia se voltaria para ver Jonas de novo. Não sabia sequer o que sentir. O que eu sabia é que, naquele momento, eu ainda não estava pronta para perdoar. O perdão não é algo que você decide de uma hora para outra. É um caminho, uma estrada tortuosa que você vai percorrendo sem saber se chegará ao fim. Ou, pior ainda, sem saber se, ao final, vai sentir algo que se assemelha à paz. Após aquele encontro com Jonas, minha mente ficou um turbilhão. As palavras dele ficaram ecoando, mas também me assombraram. Ele não tinha a menor ideia do quanto o peso do que fizera pesava sobre mim. A dor que me causou era indescritível. E o mais doloroso era o fato de que eu nunca soubera se ele se lembrava de tudo o que fizera. E, se lembrasse, como poderia pedir perdão por algo tão imensurável? Os dias depois daquele encontro foram pesados. O trabalho em Sabará parecia mais cansativo do que nunca. Tudo me lembrava daquelas tardes quentes em Ouricuri, da casa vazia onde as sombras da dor ainda se arrastavam. Cada vez que fechava os olhos, ouvia minha própria respiração, e dentro de mim a raiva fervia. Eu tentei seguir em frente, mas o peso do encontro com Jonas me impediu de dormir, de comer direito, de me concentrar nas pequenas alegrias da vida. Mauro, meu marido, percebeu logo. Ele sempre foi paciente comigo, mas até ele, que me conhecia tão bem, parecia confuso. O que você está pensando, Lúcia? Ele perguntou em uma noite de sábado, quando estávamos sentados na varanda, os olhos perdidos na escuridão. Eu não sabia o que responder. Eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas as palavras pareciam pequenas demais para descrever tudo. Eu não sabia se deveria perdoar Jonas. Não sabia se deveria sequer tentar entender. Mas, no fundo, sabia que precisava. Não por ele, mas por mim. Eu não sei, Mauro. Não sei nem por onde começar. Ele apareceu e me pediu desculpas, mas não sei se isso é suficiente. O que é suficiente? Ele perguntou, virando-se para mim com um olhar gentil. Você vai ter que decidir isso sozinha, Lúcia. Mas você não pode carregar isso o resto da sua vida. Eu respirei fundo, tentando engolir a dor que parecia me sufocar. Eu sei. Mas, no fundo, o que é que eu posso fazer? Como posso deixar de lado tudo o que vivi, tudo o que ele me fez? Eu me sinto tão fraca. Sabe, Mauro, nunca fui ensinada a lidar com isso. Ninguém me ensinou a perdoar. Ele ficou em silêncio por um momento, observando o horizonte. O perdão não significa esquecer, Lúcia. Ele não apaga o que aconteceu, mas pode te libertar. Não é por ele, é por você. Eu sabia o que Mauro queria dizer. Ele sempre tentava me ensinar a não carregar o peso das coisas. Mas como posso libertar uma dor que é tão parte de quem eu sou?
Como posso me libertar de um passado que moldou tudo o que sou, até os meus pesadelos? Nos dias seguintes, eu tentava me afastar do passado, mas ele sempre voltava. Lembranças pequenas, rostos distantes, gestos. Eu não conseguia escapar do som da porta se fechando com violência. O grito de mamãe. O cheiro de medo no ar. Foi quando resolvi procurar um terapeuta. Não sabia muito bem como aquilo funcionaria, mas alguma coisa dentro de mim sabia que eu não conseguiria seguir sem entender melhor o que estava acontecendo comigo. Quando cheguei lá, o psicólogo me recebeu com uma calma que me irritava um pouco, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer coisa que eu fosse jogar em sua direção. Você tem ideia do que significa o perdão para você? Ele perguntou logo no começo. Eu respirei fundo e quase ri. Eu sabia o que significava, mas só na teoria. Na prática, o perdão era um campo minado. Eu tinha medo de pisar em falso. Significa deixar ir, eu acho. Mas não sei como deixar ir. Não sei o que isso significa para mim. Ele fez uma pausa e olhou nos meus olhos com a seriedade de quem já tinha visto a dor que eu carregava. Perdoar não é liberar o outro. Perdoar é se libertar de algo que está te prendendo, que está te fazendo sofrer. O perdão é para você, Lúcia. Ele nunca foi para ele. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça como um eco. O perdão é para você. Eu tinha visto tantas vezes a dor de outras pessoas sendo justificada pela frase "foi Deus quem quis" ou "Deus vai julgar no final". Mas, naquele momento, o psicólogo me mostrou uma outra visão. O perdão não é uma imposição divina. Não é sobre aliviar o sofrimento do outro. Ele é, acima de tudo, um ato de libertação pessoal. Depois daquelas sessões, a pressão em meu peito começou a diminuir. Não era uma solução rápida, nem mágica. Mas a ideia de que eu não precisava carregar mais aquela carga foi um alívio, como se alguém tivesse tirado um peso invisível das minhas costas. Eu não sabia se conseguiria perdoar Jonas. Não sabia se ele merecia perdão. Mas eu sabia que, se eu não começasse a trabalhar nisso, jamais conseguiria seguir em frente de verdade. O perdão, então, não foi um gesto de bondade para com ele. Foi uma decisão minha, para que eu pudesse finalmente me libertar da dor que carregava. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas sabia que a jornada era longa. E que, por mais difícil que fosse, eu estava disposta a começar. Hoje, depois de tantos anos, sou uma mulher diferente. Não sou mais aquela menina assustada que se escondia, que não sabia se o amor seria capaz de apagar o medo. Hoje, posso olhar para minha história e dizer que, apesar de tudo que passei, sobrevivi. Não só sobrevivi, mas me reconstruí. E, no fundo, esse talvez tenha sido o maior presente que pude me dar. Depois daquela jornada de perdão, comecei a olhar para a vida com outros olhos. Não foi um caminho fácil. Não foi um caminho rápido. Mas foi um caminho que eu soube que tinha que percorrer, não para agradar aos outros, mas para finalmente me permitir viver sem carregar o peso do passado. Jonas, eu ainda o vejo, de vez em quando. Não somos mais como antes, e nunca seremos. O que ele fez não pode ser apagado. Mas aprendi que perdoar não significa voltar a ser o que éramos, e sim, aceitar que o que aconteceu nos moldou de maneiras que a gente não pode controlar. O perdão é aceitar que você não precisa carregar o peso de uma dor que não é sua. E isso é algo que, de certa forma, me libertou. Você tá mais tranquila, né? Mauro me perguntou uma noite, enquanto assistíamos TV na nossa sala em Sabará. Ele sempre soube ser o suporte silencioso que eu tanto precisava. Sim, mais tranquila, eu acho. Eu sorri para ele, um sorriso genuíno, que não vinha mais do medo, mas da paz que comecei a encontrar dentro de mim. Eu não sei se a vida vai sempre ser fácil. Sei que a dor e os traumas podem voltar a qualquer momento, e que, talvez, a luta nunca termine por completo. Mas sei que o recomeço não tem a ver com apagar o que foi vivido. Recomeçar, para mim, significa olhar para trás sem medo, sem raiva, e seguir em frente com mais força. Eu também aprendi a perdoar minha mãe, embora ela não tenha pedido desculpas. Ela não sabia como, nem nunca soube. Mas ao longo do tempo, entendi que ela fez o que pôde, do jeito dela. Não foi o ideal, mas foi o que ela conseguiu dar. E quanto a mim, sou uma mulher de 60 anos agora. Uma mulher que aprendeu a lidar com as suas sombras e que, acima de tudo, aprendeu a ser dona de sua própria história. Lembro com carinho das tardes com Mauro e dos filhos que criamos juntos, com amor e respeito. Mesmo quando as feridas da minha infância pareciam querer me atingir novamente, eles me mostraram que a vida pode ser boa, sim.
Eu só precisei aprender a me dar a chance de viver sem os fantasmas do passado. Às vezes, me pego pensando em como seria a vida se nada tivesse acontecido. Se as coisas tivessem sido diferentes. Mas, no fim, percebo que cada experiência me trouxe até aqui, e que, de alguma forma, tudo tem um motivo. Se você, que está ouvindo, já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu uma dor semelhante, quero te dizer, não está sozinho. A dor pode ser imensa, mas também é possível encontrar o caminho de volta para si mesmo. Não se trata de esquecer ou de perdoar de imediato, mas de entender que o perdão é um processo, e que você tem o direito de se curar, sem pressa. Eu sei o que é sofrer, e também sei o que é se libertar. Agora, estou aqui, aos 60 anos, podendo contar a minha história, de coração aberto. E é por isso que te peço, se você achou essa história importante, curta, compartilhe e comente o que achou. Se conhece alguém que passou por algo parecido, compartilhe com ela. Pode ser que, assim, a gente consiga ajudar mais pessoas a encontrar o caminho para a cura. E, se você gostou de ouvir, se inscreva no canal, porque nossa história não termina aqui. Sempre há mais o que aprender, mais o que partilhar. Agradeço de coração a todos que ouviram. Espero que, de alguma forma, minha jornada tenha tocado a sua. Porque, no fim das contas, é disso que se trata a vida, tocar os outros e ser tocado. Muito obrigada!